Bom, meu nome é João Gabriel. Hoje aqui vamos fazer a apresentação sobre o desenvolvimento da planilha, chamado dados estatísticos. Essa planilha foi desenvolvida no programa do Excel, e esse desenvolvimento foi feito por dois integrantes, sendo eles que vos fala, o João, e uma segunda integrante, a Ana. Bom, 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 é, agora vamos falar um pouco sobre como foram criadas as estatísticas, o que foi analisado dentro da planilha e como foi feito os cálculos, como foi usado as formas do Excel e como foram selecionados para poder ser calculados. Dado o trabalho, né, para análise para a gente gerar algumas estatísticas, foi dado a planilha chamada dados estatísticos, que continham milhares de linhas, e dessas milhares de linhas foram selecionadas para a análise 250 linhas relacionadas à empresa Gol. Para a revisão desse desenvolvimento da planilha, deveriam ser escolhidos sequências de dados, né, da planilha principal, tal que esses dados fossem coerentes às estatísticas a serem analisadas, né? Que no caso foi sobre os voos, média de voos e etc. Como foi realizado esse processo para fazer os cálculos e tudo mais? Para a realização dos cálculos da primeira estatística e da segunda, onde foram calculados os voos por condição e o número de voos a destino a determinados aeroportos, sendo eles os nomes dos aeroportos, sendo Guarulhos, Brasília, São Paulo e etc. Nessa primeira e segunda estatística foram usada a fórmula CONT-S. Essa fórmula conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critério. Assim que selecionada, né, as linhas que seriam usadas, no final da fórmula entra o critério que você quer contar, e aí é onde foi selecionado os aeroportos de destino. Já na terceira estatística foi utilizado a fórmula média, igual média, que calcula a média do valor total das células selecionadas. E na quarta estatística foi usada a fórmula igual ao máximo, né, que calcula o máximo de células selecionadas da planilha. Após todos os gráficos, né, da gente ter gerado os gráficos coerentes a cada planilha, a cada estatística, foram gerados alguns gráficos da primeira e da segunda estatística, né? E esse gráfico foi gerado, né, a partir de uma barra superior na ferramenta Excel, e lá em inserir foi selecionado, né, as células que gerariam o gráfico e o tipo de gráfico apropriado para aquele tipo de estatística. Agora vamos falar um pouco aí na prática, né, como foi feito esse desenvolvimento, como foi usado a planilha Excel para esse desenvolvimento aí dos cálculos, como geramos o cálculo e tudo mais.
Agora vamos falar um pouco. Na parte de fazer, né, as fórmulas para gerar todos os cálculos e os resultados. O primeiro passo, né, foi escolher as linhas que conteriam os dados que seriam analisados. Foi 250 linhas relacionadas a Gol 2011, com os voos da Gol 2011. O segundo passo foi escrever as células específicas, né, ou os critérios que seriam utilizados para a geração na fórmula CONT-S, que, exemplo da planilha 1, em uma determinada célula foi escrito o critério regular, improdutivo e não regular, né? Essas células vão servir de critério na hora de terminar a fórmula do CONT-S. O terceiro passo, né? Com 2 cliques na célula ao lado da que estava escrito regular, foi selecionado para a edição da própria célula e ativou a barra de fórmula, como pode se ver na imagem ao lado. Nessa barra de fórmula foi inserida a fórmula igual CONT-S, aí abre parênteses, dados estatísticos, o ponto de interrogação para poder falar que está vindo de uma planilha diferente da que está sendo usada, S, que é a coluna onde estava o dado, e o número da linha, 480.000 até a linha 480.249, que é o todo das 250 linhas. Ponto e vírgula para separar o critério, né? O critério específico, que no caso era onde estava escrito regular, e fecha parênteses. Algumas observações, né, sobre essa fórmula indicada por uma seta é que os dados estatísticos, né, é o nome da planilha que estavam os dados que seriam usados, a numeração S480.000 até S480.249, o intervalo das 250 células que continha os dados a serem analisados. E na parte 2.C5, o ponto e vírgula, como eu falei, ele determina o critério a ser analisados nessas linhas selecionadas. E, como eu disse, no C5 era onde estava escrito regular. Isso foi feito na planilha 1 e na planilha 2, sendo que esses critérios diferenciaram, né? Foram usados também o improdutivo e o não regular na planilha 1, e na planilha 2 o exemplo foi o mesmo, só mudou a forma da estatística. Também semelhante, né? Um pouco semelhante à fórmula utilizada, que foi o CONT-S, né? Um pouco semelhante também na planilha de número 3 e 4, foram utilizados a fórmula de igual máximo e igual média para calcular as estatísticas. A diferença, né, entre essas fórmulas e a fórmula CONT-S é que essas fórmulas não precisam de um critério a serem analisados, né? Colocando apenas igual máximo e os dados a serem usados, eles vão calcular, né, o valor máximo daquela quantidade de células que você selecionou. Aí um pouco sobre as fórmulas acima, né? O valor máximo e média é o tipo de cálculo a ser usado. Dados estatísticos é a planilha que estava sendo, né, utilizada, que estavam os dados inseridos. E
o V480.000 e o V480.249 é o intervalo das 250 linhas que foram analisadas, né? Um exemplo seria igual ao máximo, então entre esse intervalo das 250 linhas seria analisado o valor máximo entre elas. Finalizando aí, né, para gerar o gráfico final, os gráficos das estatísticas, né? Não foi muito complicado, não é muito complicado, né? Algumas coisas aí, após os cálculos feitos, né, as estatísticas geradas, para gerar o gráfico basta apenas colocar numa barra em cima do Excel, onde está escrito inserir, desenhar, layout da página, na tecla inserir, né, você clica nela e lá vai estar o tipo de gráfico e vai ter vários outros tipos de ferramenta. Alguns passos aí para gerar o gráfico, para que foram usados para gerar o gráfico das estatísticas, foi, em primeiro, selecionar as células que gerariam um gráfico e em seguida clicar na barra inserir e depois clicar na barra gerar o gráfico. E aí foi escolhido o gráfico adequado para aquele tipo de estatística que seria utilizado e assim finalizado o trabalho.